XML da NFE. Então aqui a gente vai começar então a estudar um pouquinho no XML específico da nota fiscal eletrônica. A especificação então do documento XML adotada é a recomendação W3C para o XML 1.0. E a codificação dos caracteres é em UTF-8, tá ok? Então todo o documento XML da NFE vai começar com a declaração, com essa declaração aqui. Versão 1.0 e codificação UTF-8. Lembrando que cada arquivo XML somente pode ter uma declaração deste tipo, ok? Nas situações que um documento XML pode conter outros documentos XML, como ocorre com o documento XML de lote de envio de NFE, deve-se tomar cuidado para que exista uma única declaração no início do lote. Quando a gente for ver a emissão de NFE, a gente vai ver que, na verdade, a gente tem um XML para cada NFE e nós temos também um XML que é o lote de NFEs que nós estamos enviando, tá ok? Que é o env NFE. Então, quando nós tivermos o XML de lote, a gente vai ter apenas a declaração XML, essa declaração aqui, no elemento raiz, né? Ou melhor, apenas repetido uma vez, tá ok? Não vai ser declarado para cada NFE, né? Isso aqui a declaração XML, ela é feita uma única vez. Por sua vez, a declaração namespace da NFE deve ser realizada em cada elemento raiz do documento XML. Então, toda vez que eu tiver declarada uma nota fiscal eletrônica, nós vamos declarar o namespace portalfiscal.inf.br/NFE, ok? Não é permitida a utilização de prefixos de namespace. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML. Então, nós não vamos ter esse tipo de declaração dentro do XML da nota fiscal eletrônica, tá ok? Até porque se tiver esse tipo de declaração, ele é rejeitado. A declaração a ser adotada, o modelo é esse aqui. A declaração do namespace da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag signature, e a gente vai ter uma tag signature para cada NFE que for enviada no lote. Então observe aqui que eu tenho o exemplo de um lote de NFE, onde eu tenho aqui a declaração XML. Na sequência eu tenho a abertura do meu lote de notas fiscais, observe que ele é fechado aqui. E dentro do meu lote de notas fiscais eu tenho 3 NFEs que foram enviadas, XML de notas fiscais, tá ok? O primeiro aqui, o segundo e o terceiro. Cada NFE que eu enviei, XML da NFE que eu estou enviando, tem o namespace declarado. Observe que ele se repete. Assim como o lote também tem. Tá ok? Então aqui eu tenho 3 notas fiscais e cada nota fiscal, cada NFE, tem o seu elemento signature com o seu namespace respectivo. Tá ok? Aqui, nessa tela a gente ainda vê o elemento chave de acesso. Essa aqui, na verdade, é a chave de acesso da NFE. Então eu tenho o lote e 3 notas fiscais sendo enviadas aqui nesse exemplo. Aqui eu tenho o ID do lote também. Então, para que o arquivo gerado não fique muito grande, alguns aspectos devem ser analisados, ok? Até porque se eles não forem respeitados, vai dar erro no momento que nós formos enviar para a Cefaz. Então, não incluir zeros não significativos para campos numéricos. Tá? Zeros não significativos são zeros à esquerda. Essa exceção
Aplica-se uma exceção no caso de CNPJ e CPF, tá? Não incluir espaços no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos. Então, não pode ter espaço em branco, tanto no início quanto no final de um campo. Não incluir comentários no arquivo, não incluir anotações e documentação no arquivo XML. Nesse caso está dizendo respeito às tags annotation e documentation. E não incluir caracteres de formação no arquivo XML. Por exemplo, line feed, carrier, return, tab, espaço e etc. Né? Então não posso dar espaço, na verdade. Não posso quebrar a linha, não posso dar espaço dentro do XML da NFE. Se nós abrirmos então uma NFE que foi enviada, ela vai estar sempre em uma linha só, né? O documento inteiro. Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formatação dos arquivos XML, o contribuinte deverá submeter o arquivo da NFE e as demais mensagens XML para validação pelo esquema do XML, disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio. Na verdade, aqui é o seguinte: antes do envio do arquivo NFE para o servidor, para o web service, é importante que seja sempre realizada a validação desse arquivo em relação ao esquema que está sendo usado, o esquema da NFE. Tratamento de caracteres especiais. Todos os textos de um documento XML passam por uma análise de parser, tá ok? Analisador específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento desse parser, não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. A tabela abaixo mostra como o programador deve substituir o código do caractere pelo seu entity name. Então, estes caracteres, ou alguns caracteres, que no caso aqui são esses, eles têm que devem ser substituídos pelo seu entity name, porque se eles forem enviados para o web service da Cefaz desta forma, o seu arquivo vai retornar com erro, tá ok? Então aqui a gente tem a estrutura em árvore da nota fiscal eletrônica e é imprescindível o entendimento dessa estrutura. Na imagem então a gente tem o diagrama simplificado, a representação simplificada das informações e dos grupos de informações da NFE, e a gente vai daqui para frente se referir a essa imagem como árvore geral, tá? Então observe aqui o seguinte: eu tenho diretamente o elemento NFE. A gente já viu que na verdade o elemento NFE para ser enviado ao web service da Cefaz, ele é agrupado dentro de um elemento chamado env-NFE, que é o elemento de lote, tá? Então aqui estaria faltando o elemento de lote que não está representado. Aqui eu tenho o elemento de cada nota fiscal. Uma nota fiscal ela é composta de um grupo de informações. Primeiro são as informações da nota propriamente dita, e o segundo, informações referentes à assinatura. O grupo informações da nota fiscal ele é subdividido em diversas outras informações e mais um grupo, tá ok? Então eu tenho aqui informações referentes ao emitente, ao destinatário, ao local de retirada, entrega, total, transportadora, cobrança e etc. E além disso eu tenho os detalhes, que é a discriminação das mercadorias e impostos incidentes sobre a nota. Discriminação das mercadorias e impostos que compõem essa nota fiscal. Tá ok? Então esse grupo aqui, ele é subdividido em mais
um conjunto de elementos produto e um conjunto de elementos imposto. Tá ok? E aqui dentro, então, eu tenho mais um grupo de divisões, sendo que imposto a gente ainda tem mais outros elementos, né? PIS, COFINS, e aí ISSQN, ICMS, IPI e etc. Tá? Então essa aqui é a estrutura básica, a gente vai ter um elemento, na verdade nós temos um elemento ENV-NFE, o ENV-NFE é composto de uma ou mais NFEs, as NFEs são compostas pelas suas informações e mais a assinatura do arquivo. Dentro das informações da NFE, a gente tem um conjunto de informações e a lista de detalhes, e aí nós temos os produtos e os impostos. Observe como as informações estão organizadas como numa árvore. Isso aí a gente já percebeu na imagem anterior, né? Veja na tabela abaixo o layout de dois elementos do grupo de informações visto anteriormente. Lembrando que essas informações a gente obtém também no manual do contribuinte, tá ok? Nesse manual, então, a gente vai, que é um PDF, nós vamos ver essas tabelas e outras mais, onde são apresentadas a descrição dos campos e os valores que são aceito por eles, bem como outras informações. Então aqui eu tenho o elemento NFE, tá certo? Uma pequena descrição. Abaixo então eu tenho o INF-NFE, versão ID, e aqui eu tenho a chave primária, tá ok? Então observe aqui que são estes os elementos. Agora a gente vai dar uma analisada no que significa cada coluna dessas aqui, tá ok? Então aqui eu tenho apenas o exemplo de um elemento. Primeira coluna, identificador da linha da tabela. Coluna ID, onde eu vou ter a identificação do campo. Coluna campo, né? Que contém o identificador do nome do campo. Como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada, um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, aí inscrição estadual, que pode ser do emitente ou do destinatário. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags de grupo. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas tem campos que eles podem receber diferentes valores. E aí então a gente vai ter uma tag de grupo de escolha que vai permitir a classificação do campo. Nós temos aí na sequência, depois de descrição, né, que é uma breve descrição da coluna, a gente vai ter a coluna L, elemento. O elemento é um campo básico de informação do documento XML. Vamos ver aqui na imagem abaixo. A indica que é um atributo do elemento anterior. E indica que ele é um elemento. Então, quando eu tiver um A aqui ou um E, significa que, se for um A, este campo aqui ele é um atributo do elemento imediatamente anterior. Se for um E, vai dizer que esse campo é um elemento, ok? É um elemento que provavelmente está dentro de um grupo, né? Na verdade aqui, se nós observarmos o elemento NFE, ele é um elemento de G, que significa grupo, ou seja, o elemento NFE ele agrupa diversos outros elementos, ok? Então aqui eu tenho um elemento A, atributo. Este atributo aqui, ele é deste elemento. E eu tenho um elemento E, que é um elemento mesmo, observe aqui, né? Esse elemento então pode conter atributos, pode conter outros elementos e assim por diante. Se o valor na coluna elemento for C, indica que o campo é um elemento que deriva de uma escolha, tá? A opção choice é utilizada para elementos de informação mutuamente exclusivos, como é o caso de CPF ou CNPJ, dos dados cadastrais, né? Então observe o seguinte, quando eu tiver o elemento CE, significa que aquele campo
vai receber um valor de acordo com a escolha, né? Então eu tenho elemento, aquele campo, no caso de CPF CNPJ, ou o campo recebe o valor desse CPF, ou ele vai receber o valor para CNPJ. Tá ok? Então aqui eu tenho um elemento de escolha. Então, continuando aí no elemento de escolha, justamente o exemplo, né? CNPJ e CPF. Então, na verdade, no mesmo campo, a gente vai ter que fazer a opção na hora de que nós estivermos montando o CNPJ. Na verdade, o mesmo campo ele pode receber tanto o CPF quanto o CNPJ. Tá ok? Então, veja que eu tenho um elemento de grupo, né? Que é o elemento grupo com as informações do emitente da NFE. E na sequência, eu tenho um elemento de escolha, onde a gente vai ser informado o CNPJ do emitente em se tratando de NFE avulsa pelo fisco, né? O CNPJ ou o CPF deverão ser informados com zeros não significativos. É aquela regra que eu falei anteriormente. No caso de CPF e CNPJ, os zeros não significativos eles sempre vão ser informados, tá? Então vamos continuar aqui. A gente tem CNPJ e CPF. Nós temos aqui que o elemento pai é o campo C01. Observe aqui, né? C01. E que estes dois elementos, eles são elementos de escolha. Ou derivados de uma escolha. O campo G, valor G indica então que o elemento é um grupo, ou seja, ele agrupa outras informações dentro dele. E aqui nós temos então um exemplo. O campo CG indica que o campo é um elemento de grupo que deriva de uma escolha, né? Aqui está um exemplo de um elemento de grupo. E o campo ID indica que o campo é um ID da XML 1.0. Observe. Nós temos ainda o campo RC, que é como se que representa a chave primária desse nosso XML, tá ok? Desse nosso elemento XML. E aqui então a gente tem uma restrição que seria a nossa chave primária. Coluna pai, conforme eu já mostrei, indica então quem que é o elemento pai. A coluna tipo indica o tipo de caractere que pode ir ali dentro, né? N numérico, C para alfanumérico e D para data. Coluna ocorrência vai indicar o valor mínimo e o valor máximo, né, de ocorrências desse campo. Tamanho indica o tamanho do campo, onde x-y indica o tamanho mínimo e o tamanho máximo. E se for um valor único, significa que o campo tem valor fixo, tá ok? Para campos de caractere, se não for especificado, o valor máximo são 60 posições. Coluna DEC, ou decimal, indica a quantidade máxima de casas decimais do campo, né, quando eles forem numéricos. Na sequência, a gente ainda vai continuar vendo mais detalhes do arquivo XML.